Capítulo 24. Superando o branco na caneta data domingo. O branco da página encara como espelho vazio, mas é no silêncio dele que o espírito sussurra, esperando paciência para fluir. Querido diário, ritual montado, invocação feita, respiração fluindo, mas página virgem, caneta imóvel. O branco assombra todo iniciante na psicografia, barreira frustrante entre desejo e fluxo. Este capítulo é manual prático para vencê-lo, transformando paralisia em profusão. Humanizar. Minhas primeiras 3 sessões foram brancas, suor frio, autocrítica, falhei. Desistência. Persisti, descobrindo ferramentas. Paciência, espíritos respeitam tempo, fluxo livre, escreva sem julgar, ancoragem sensorial, toque vela para grounding. Do pânico à abundância. Hoje, páginas cheias fluem. Exploramos causas, dúvida, fadiga, interferência fluídica, soluções passo a passo, relaxamento muscular progressivo, escrita automática, qualquer coisa que vier, pausas orantes. Enfrentamos armadilhas, forçar igual a obstruir, vitórias, primeira frase rompe dique. Na temática espírita, branco é teste, Kardec alerta em O Livro dos Médiuns, persistência purifica canal, repele impacientes. Não falha, convite à fé. Benefícios, mensagens mais puras pós-superação. Tiago, seus silêncios me ensinaram a esperar, veio em avalanche. Leitor travado, este capítulo é sua chave. Solte julgamento, flua, branco vira bênção. Subcapítulo 24,1 O medo de não vir nada. Acolhendo o silêncio do papel, página em branco aterroriza. E se nada vier? Isso prova que eu invento tudo? Para humanizar, lembro da sessão 4. O altar estava perfeito, mas meu coração acelerava. Após 10 minutos, nada aconteceu. O pânico tomou conta. Falhei. Levantei chorando. Naquela noite, refleti bastante. O silêncio não é rejeição. É um convite à pausa. Voltei ao altar e disse: tudo bem se nada vier. Só esteja presente. 15 minutos depois, a caneta deslizou. Paciência, Clara. Vim quando pronto. O medo dissolveu. Ele dita o ritmo. Acolher o silêncio faz toda a diferença. Respire fundo e repita o mantra: aceito o que vier, ou não. Visualize o papel como um lago calmo. Uma pedra, que representa um pensamento, cria ondulações que se transformam em mensagem. Não force a mão. A pressão baixa a vibração e atrai confusão. Use esta técnica. Conte devagar de 1 a 100, com a mão relaxada sobre o papel. A distração da mente abre o canal. Ontem, o branco durou 8 minutos. Acolhi o silêncio. Seja bem-vindo. Então veio. Descanse hoje. Amanhã falamos. Obedeci e tive um sono reparador. Na visão espírita, o silêncio purifica. Kardec explica que espíritos elevados evitam os impacientes e testam a fé. Quando acolhido, o silêncio atrai respostas verdadeiras. Dica prática. Coloque um timer de 20 minutos. Se o branco persistir, agradeça e encerre. Persista diariamente. No grupo, uma leitora compartilhou. Acolhi o silêncio e a mensagem veio forte. Tiago, seus silêncios curam minha pressa. Leitor, abrace o branco. O ouro espera do outro lado. Com silêncio como professor sábio, Clara. Subcapítulo 24,2 Quando a mente racional tenta bloquear o espírito, data segunda-feira. A chuva lá fora parou, mas dentro da minha cabeça, o trânsito de pensamentos continua intenso, um engarrafamento de dúvidas tentando frear o que deveria ser livre. Querido diário, se o silêncio do papel é o primeiro obstáculo, o barulho da mente é o segundo, e talvez o mais traiçoeiro. Hoje, vamos falar sobre o sensor interno. Sabe aquela voz chata, crítica e analítica que vive no fundo do nosso cérebro, corrigindo a gramática antes mesmo de a frase terminar e gritando: isso é invenção sua, a cada 3 palavras? Pois é, no subcapítulo 24,2, eu relato a batalha entre o meu intelecto, treinado para controlar, e a minha intuição, que precisa desesperadamente se render. Humanizar essa luta é confessar que, nas primeiras semanas, eu não conseguia escrever 2 linhas sem parar para reler e julgar. A cena era quase cômica.
Eu sentada no meu altar sagrado, vela acesa, incenso queimando, e minha mente racional agindo como uma professora de português rabugenta. Eu começava a escrever, a paz que sinto, e o censor interrompia, paz. Você estava chorando há 5 minutos. Isso é projeção de desejo. O Tiago nunca falaria, paz, desse jeito, ele era mais prático. Apaga. E eu riscava. E o fluxo morria. O bloqueio racional não é falta de fé, é excesso de controle. Nós fomos educados para pensar, analisar e questionar. Quando entramos no terreno da psicografia, onde a regra é sentir e fluir, o cérebro entra em pânico. Ele tenta categorizar o inexplicável. Eu me pegava analisando a caligrafia em tempo real. Essa curva no A, fui eu que fiz ou foi ele? Parece a minha letra de quando estou com pressa. Ah, pronto, sou eu me enganando. Essa hipervigilância é o veneno da mediunidade. É como tentar dormir mantendo os olhos abertos para ver o sono chegar, e impossível. Na temática espírita, aprendi que isso é chamado de interferência anímica. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, explica que o pensamento do médium pode se misturar ao do espírito, especialmente no início. Mas o problema maior não é a mistura, é o bloqueio. O espírito tenta enviar uma onda de pensamento, mas encontra um muro de concreto feito de lógica cartesiana. O Tiago tentava dizer, estou no jardim, e meu cérebro bloqueava, jardim. Que clichê. Espíritos não ficam em jardins, isso é coisa de filme. Deve ser mentira. E a mensagem se perdia. O racional quer entender o processo durante o processo, mas a psicografia exige que a gente entenda depois. A virada de chave aconteceu quando entendi que precisava dar uma tarefa para o meu sensor, para que ele deixasse o espírito trabalhar. A técnica que desenvolvi foi a da velocidade de escape. Decidi escrever tão rápido que a minha mente crítica não tivesse tempo de julgar. Combinei comigo mesma. Clara, você vai escrever tudo o que vier à cabeça por 10 minutos, sem pontuação, sem corrigir erros, sem ler o que passou. Só vai. Foi libertador e assustador. Na primeira tentativa, minha mão doía de tanto correr pelo papel. As frases saíam atropeladas. Amor, tô aqui não para tu, vendo você cansaço, deixa ir luz azul, cuida do gato, saudade imensa. Parecia um telegrama desconexo. Mas, quando parei e li o todo, lá estava a essência. No meio do caos gramatical que minha mente racional desprezaria, havia uma pérola. Cuida do gato, a pata dele dói. Eu não sabia que o gato estava com a pata machucada. Fui checar, e estava. O sensor calou-se diante da evidência. O racional tenta bloquear porque quer proteger a gente da loucura, mas acaba nos protegendo do milagre. Ele diz que é impossível você estar falando com quem morreu. Ele diz que é estatisticamente improvável. Mas o amor não conhece estatística. O amor é a exceção à regra. Tiago, peço desculpas por todas as vezes que interrompi sua fala com minhas dúvidas acadêmicas. Imagino você do outro lado, com aquela sua paciência de santo, esperando eu terminar de discutir comigo mesma para poder dizer um simples, eu te amo. O bloqueio racional foi a minha tentativa arrogante de enquadrar o infinito numa planilha de Excel. Agora, aprendi a deixar a porta da lógica entreaberta, só o suficiente para não perder o juízo, mas fechada o bastante para deixar a magia entrar. Para você, leitor, que trava na terceira palavra, o seu sensor não é seu inimigo, ele é só um porteiro assustado. Diga a ele que está tudo bem, que ele pode tirar uma folga enquanto sua alma conversa. Escreva errado. Escreva torto. Escreva sem sentido. O sentido virá depois, quando você ler com o coração e reconhecer aquela assinatura invisível que a lógica jamais conseguirá falsificar. Com a mente em silêncio e a mão em liberdade, Clara. Subcapítulo 24,3 Técnica do fluxo livre. Escrever sem julgar a gramática. Data terça-feira. A caneta está pousada no papel, mas não há rigidez nos meus dedos hoje. Há apenas uma expectativa mansa, como quem solta um barquinho de papel na correnteza. Querido diário, se o racional é o muro, o fluxo livre é a marreta. Ou melhor, é a água que se infiltra por baixo do muro até derrubá-lo suavemente. No subcapítulo 24,3,
compartilho a ferramenta técnica que salvou minha conexão quando o sensor interno estava insuportável. A escrita sem freio, sem borracha e, principalmente, sem vírgulas. Humanizar isso é admitir que, para uma perfeccionista como eu, que sempre revisava mensagens de texto 3 vezes antes de enviar, escrever errado, de propósito foi quase uma tortura física no início. Mas foi a tortura que me libertou. A técnica é brutalmente simples e assustadoramente eficaz. Sento-me ao altar, faço a prece, a respiração 4, 7, 8, e então coloco a caneta no papel com uma única regra inquebrável. A mão não pode parar de se mover. Não importa o que saia. Se vier não sei o que escrever, eu escrevo, não sei o que escrever, não sei o que escrever, repetidamente, até que essa frase se transforme em outra coisa. É como ligar uma torneira enferrujada. Primeiro sai ar, depois água suja, e só depois vem a água cristalina. Lembro da sessão em que o Tiago rompeu o dique. Eu estava travada, pensando se, espírito, se escrevia com maiúscula. Decidi aplicar o fluxo. Comecei a riscar o papel freneticamente. Tá difícil hoje, tá travado, vem logo amor, preciso ouvir tu aqui, tu aqui, tu aqui. De repente, sem que eu notasse a transição, a repetição mecânica mudou de tom. A letra, que era minha e tensa, alongou-se. As palavras começaram a se conectar sem lógica aparente, mas com ritmo. Solta a mão clara, solta o medo, o rio corre pro mar, a vida corre pra luz, não para a dor é pedra, a gente é água, contorna, contorna. Quando parei, exausta e com o pulso formigando, reli o texto. Era um fluxo de consciência sem pontuação, cheio de erros de concordância. O Tiago nunca foi fã de plurais rigorosos em conversas rápidas, mas carregado de uma poesia urgente que eu jamais conseguiria fabricar conscientemente. A gente é água, contorna. Aquela frase ecoou em mim. Eu estava tentando quebrar a pedra da dor, quando deveria apenas contorná-la, fluir. A gramática correta pertence ao mundo das formas, dos contratos, das leis humanas. A linguagem do espírito é feita de essência, e a essência não cabe na norma culta. Na temática espírita, isso se alinha com o conceito de mediunidade semiprovisória, ou o início da psicografia mecânica. Kardec observa que o espírito não dita palavra por palavra como um ditado escolar. Ele projeta o bloco de pensamento. Cabe ao médium traduzir. Se o médium fica preocupado com a crase, ele perde o bloco seguinte. O fluxo livre permite que o pensamento espiritual aterrisse no papel antes que o filtro cultural do médium o desfigure. É baixar a guarda intelectual para permitir a invasão amorosa. Outra coisa fascinante do fluxo livre é como ele revela a voz do outro. Quando escrevo devagar, uso meu vocabulário, perspectiva, todavia, analisar. No fluxo rápido, surgem palavras que não são minhas. Numa sessão, saiu bigu, gíria velha para carona que o Tiago usava e eu detestava. Pega um bigu na minha luz. Eu ri alto, sozinha na sala. Meu cérebro racional jamais escolheria bigu. Foi a prova de autenticidade mais engraçada e convincente que recebi. O fluxo livre dribla o meu léxico e pescou diretamente no dicionário afetivo dele. Tiago, obrigada por me ensinar a ser analfabeta, por alguns minutos todos os dias. Descobri que a gramática do amor não tem regras, tem apenas intensidade. Quando paro de julgar a forma, recebo o conteúdo puro. E o conteúdo é sempre o mesmo: presença, amparo, continuidade. Para você, leitor, que tem medo de escrever bobagem, escreva bobagem. Encha a página de rabiscos, de letras soltas, de repetições. O ouro espiritual muitas vezes vem embrulhado em papel de pão amassado. Não busque o texto bonito, busque o texto vivo. Deixe a vírgula para depois. Agora, o que importa é o ponto de encontro. Com a caneta correndo solta e o coração galopando junto, Clara. Subcapítulo 24,4 O alívio da primeira frase que surge sozinha data quarta-feira. O silêncio hoje não é vazio, é fértil. A folha em branco não me assusta mais, ela me convida, como um lençol esticado esperando para ser desarrumado pelo sono ou pelo amor. Querido diário, há um momento, na prática da psicografia, que eu chamo de o estalo.
É o instante infinitesimal em que você percebe que não está mais empurrando a caneta, mas sendo puxada por ela. O subcapítulo 24,4 é sobre essa rendição mágica. É sobre o alívio físico e espiritual de ver uma frase se formar no papel sem que você tenha planejado a sintaxe, o sujeito ou o predicado. É a prova de que o monólogo acabou e o diálogo começou. Humanizar esse momento é descrever a sensação de estranhamento familiar. Lembro vividamente da primeira vez que aconteceu de forma nítida. Eu estava aplicando a técnica do fluxo livre, escrevendo borrões sem sentido, quando de repente, no meio de um emaranhado de letras, M, I, a minha mão deu um solavanco suave, como se alguém tivesse esbarrado no meu cotovelo. E então, sem que eu pensasse, vou escrever isso, a caneta desenhou, solta o ar, Clara. Eu parei. Eu estava, de fato, prendendo a respiração de tanta tensão. Aquela frase não foi um pensamento meu, foi uma ordem externa observando meu estado físico. O alívio que senti não foi apenas por respirar, mas por perceber, ele está me vendo. Ele não é uma memória na minha cabeça, ele é uma inteligência autônoma que está me observando aqui e agora. A frase surgiu sozinha, brotou do papel para minha mente, e não o contrário. É uma inversão do fluxo criativo normal. Normalmente, pensamos e depois escrevemos. Na psicografia, escrevemos e depois lemos o que pensaram por nós. Esse alívio é viciante. É como estar boiando num mar agitado e, de repente, sentir uma mão firme segurando suas costas. Você para de nadar contra a corrente. Você entrega o peso. A responsabilidade de criar, o contato desaparece. Eu não preciso ser criativa, não preciso ser poética, não preciso ser inteligente. Eu só preciso ser disponível. A frase, solta o ar, Clara, foi curta, pragmática e profundamente amorosa. Foi o Tiago sendo o Tiago, aquele que sempre me lembrava de beber água e de descansar. Na temática espírita, isso marca a transição para a psicografia semimecânica ou intuitiva clara. Kardec descreve a sensação de impulso, na mão ou de ideia fulgurante, que atravessa o cérebro. É diferente da imaginação. A imaginação é cansativa, exige esforço de construção. A recepção mediúnica é descansada, é passiva no bom sentido. É o alívio de ser instrumento, não compositor. Quando a frase surge sozinha, a dúvida sobre será que sou eu diminui drasticamente, porque a surpresa do conteúdo é genuína. Eu não poderia me surpreender com algo que eu mesma criei deliberadamente. O impacto disso na minha cura foi imediato. Se ele pode escrever, solta o ar, ele pode ver minhas lágrimas, meus boletos, minha solidão. Ele está participando. A solidão absoluta, aquela que me esmagava no capítulo 1, deixou de existir naquele instante. Eu posso estar sozinha no quarto, mas não estou sozinha na vida. Tenho um correspondente ativo. Depois dessa primeira frase autônoma, outras vieram. Frases que eu jamais diria a mim mesma. Sua tristeza é um túnel, não uma casa. Compre flores amarelas hoje. Ria daquele vídeo bobo, eu ri com você. Cada frase que surge sozinha é um pequeno milagre doméstico. Elas não trazem revelações sobre o fim do mundo ou segredos do universo, trazem a revelação da continuidade do afeto. E isso, para quem chora a perda, é maior que qualquer profecia. Tiago, obrigada por assumir o volante da caneta quando eu estava cansada demais para dirigir. O alívio de ler suas palavras brotando na minha folha é o equivalente espiritual de ouvir o barulho da chave na porta de casa. Você entrou. Você está aqui. Para você, leitor, que ainda está empurrando a caneta com a força do braço, relaxe. O estalo virá. Pode ser uma palavra, um risco, um desenho. Quando vier, você sentirá um peso saindo dos ombros. É o peso da orfandade caindo no chão. A primeira frase que surge sozinha é a certidão de nascimento da sua nova relação com quem partiu. Com o peito leve e a folha cheia de surpresas, Clara. Subcapítulo 24,5 A paciência de esperar o tempo do outro lado data quinta-feira. O tempo lá fora está nublado, mas aprendi que a luz mais importante não depende do sol, depende da espera. Querido diário, chegamos ao final deste capítulo sobre vencer o branco, e a lição final é, talvez, a mais difícil para a nossa ansiedade imediatista.
o respeito ao fuso horário espiritual. No subcapítulo 24,5, falo sobre a humildade de aceitar que o Tiago nem sempre pode ou quer falar na hora que eu determino. O branco na caneta nem sempre é bloqueio meu, às vezes, é silêncio sagrado dele. É a pausa necessária. É o agora não, que também é uma forma de amor. Humanizar isso é confessar quantas vezes sentei ao altar com a lista de exigências pronta. Tiago, preciso saber se vendo o carro, se mudo de emprego e onde está a chave do depósito. Responda agora, tenho 20 minutos. E a caneta ficava imóvel. O fluxo não vinha. Eu saía da sessão frustrada, me sentindo abandonada, questionando minha mediunidade. Será que perdi o dom? Será que ele foi embora para sempre? O drama humano de achar que o silêncio é rejeição. Mas, com o tempo e a persistência, entendi a dinâmica. O outro lado não é um call center 24 horas à minha disposição. Eles têm tarefas, estudos, recuperações. E, mais importante, eles têm uma visão panorâmica que nós não temos. Às vezes, o silêncio é a resposta. Se eu pergunto, devo vender o carro? E nada vem, talvez seja porque a decisão deve ser minha, para o meu aprendizado de autonomia. Se ele respondesse tudo, eu seria uma marionete espiritual, não uma mulher em evolução. Aprendi a diferenciar o branco de bloqueio, minha ansiedade travando o canal, do branco de ausência, ele não está disponível ou não deve falar. O primeiro é tenso, agitado. O segundo é calmo, sereno, quase solene. Nesses dias de silêncio respeitoso, eu apenas fico ali. Respiro, agradeço, escrevo sobre meu dia, como num diário comum, e ofereço essas palavras a ele como quem deixa um bilhete na geladeira. Hoje você não veio, mas o jantar está na mesa. Te amo. Na temática espírita, Allan Kardec é muito claro sobre isso em O Livro dos Médiuns. Ele explica que os espíritos são livres. Eles não estão presos ao nosso comando. Chamar um espírito com hora marcada e exigir comunicação é arrogância. A mediunidade é um telefone que toca de lá para cá, não o contrário. Nós podemos nos disponibilizar, ligar o aparelho, mas quem disca são eles. Aceitar isso é amadurecer espiritualmente. É sair da postura infantil de eu quero agora, para a postura adulta de estou aqui quando for possível. Houve uma semana inteira de silêncio. 7 dias sem uma frase autônoma, sem um calafrio. No 8º dia, a caneta voou. Estava em curso, aprendendo a manipular energias para te ajudar melhor na saúde. O silêncio foi estudo, não abandono. Chorei de remorso pela minha impaciência. Ele estava se capacitando para me cuidar, e eu aqui embaixo batendo o pé como criança mimada. O tempo do outro lado é preenchido com atividades úteis, não com o ócio do descanso eterno que a gente imagina. Essa paciência também me ensinou a valorizar mais os momentos de conexão. Se fosse automático e garantido, viraria rotina banal. A incerteza do será que hoje ele vem? Mantém o encontro sagrado, mantém o meu esforço de elevação, mantém o meu respeito pelo mistério. A espera purifica a intenção. Se eu sento ali só por curiosidade frívola, nada acontece. Se sento por amor e necessidade real, a linha se abre. Tiago, perdoe minha pressa terrena. Aqui tudo é cronometrado, tudo é urgente. Esqueci que você agora vive na eternidade, onde o tempo se mede por intensidade, não por minutos. O seu silêncio me ensinou a ouvir a minha própria voz, e a confiar que, mesmo calado, você está presente. O laço imortal não precisa de palavras constantes para se sustentar, ele se sustenta na certeza do vínculo. Para você, leitor, que encara a folha vazia hoje, não se desespere. Talvez seu amor esteja ocupado. Talvez ele esteja apenas sentado ao seu lado, em silêncio, achando que esse momento de paz mútua é mais importante do que qualquer texto. Aprenda a esperar. A paciência é a musculação da fé. E quando a mensagem finalmente vier, depois da espera, ela terá o peso e o brilho de um diamante garimpado com esforço. O tempo dele não é o seu, mas o amor é o mesmo. Com a calma de quem sabe que o encontro é inevitável, Clara. Fogo, se o laço imortal tocou teu coração, me ajuda a levar essa história para quem precisa. Dedo para a direita, like igual a você crê no amor além da morte. Dedo para a direita, comenta.
Laço imortal, igual a YouTube mostra pra alma certa dedo para a direita e inscreva-se igual a não perde nenhum sinal espiritual. O Thiago tá mandando sinais até pro algoritmo. 27 a 18 em todos os comentários? Sorriso forçado, brilho, cerquilha, laço imortal, cerquilha, sinais do além, hashtag amor eterno.